Queria dar boa noite para o pessoal que também está em casa, nos assistindo. Pedir para que todos possam abrir sua Bíblia no livro de Salmo. No livro de Salmos, capítulo 23. Todos acharam? Amém? Vamos lá, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Vamos orar novamente? Senhor, te louvamos, Pai. Te agradecemos, Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Declaramos, ó Pai, que tu és, ó Pai, o nosso pastor. O pastor que cuida das suas ovelhas. E o meu clamor, Pai, é para que a tua palavra possa encontrar em nossos corações terra fértil, Paizinho amado, e possa nos transformar, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos cada vez mais estar semelhante ao Senhor. Amém. Bom, o Salmo 23 é uma das passagens da Bíblia mais conhecida, né? Eu poderia dizer, se não a mais conhecida. Muitos têm um hábito de deixar a Bíblia aberta ou no Salmo 23, ou no Salmo 91, lá dentro de casa, né? Na estante ou na cabeceira. E ali deixa aberto como que se esse ato, de alguma forma, pudesse trazer algum benefício, alguma coisa boa para o ambiente. Mas eu queria dizer para você que esse ato, na verdade, a única coisa que traz é poeira, né? Vai acumular poeira em cima da sua Bíblia. Na verdade, o que traz transformação é quando nós passamos a meditar na palavra de Deus e praticar o que ali está escrito, né? E era comum, no Antigo Oriente, os reis serem intitulados como pastor. Isso era muito comum. Por quê? Porque, na verdade, o papel do qual eles exerciam para com o seu povo, para com a nação, era esse papel de cuidar, né, de ser um pastor, aquele que cuida. Então, era muito normal isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar algumas passagens, alguns textos, que vai estar se referindo como Deus, como o próprio pastor. E Yahvé, como o Deus, o pastor de Israel, o rei do seu povo, a ele é dado esse título com toda a propriedade. Nós vamos ver isso lá no Salmo, capítulo 81. Lá está escrito assim, é capítulo 80, no Salmo 80, versículo 1, melhor dizendo. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José com um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu resplendor. Um pedido de forma imperativa, dai ouvidos, mas ao mesmo tempo mostra uma subordinação ao superior, ao pastor de Israel. Indica, esse versículo, ele indica
uma proximidade, uma relação próxima entre o próprio Deus, o pastor, em relação ao seu povo. Lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, nós lemos assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei como o pastor busca o seu rebanho. Ou seja, a gente enxerga Deus, Ele indo atrás, indo de encontro com o seu povo e trazendo para perto, acolhendo, juntando novamente. Ora, nós vamos ver o povo clamando e pedindo para que Deus possa os guiá-lo como um pastor guia e conduz as ovelhas. Em outra hora, nós vamos ver o próprio Deus tomando essa iniciativa, indo de encontro ao seu povo e trazendo para perto, assim como um pastor faz com as ovelhas. Davi, de forma poética, ele declara que Yahvé é o seu pastor. E isso, quando ele declara isso não fala só a respeito de quem Deus ele era para o seu povo, mas Davi ele traz isso para o pessoal, porque ele fala: Yahvé é o meu pastor, Ele é o meu pastor. Isso para nós, dentro da nossa cultura ocidental, isso para nós de repente não soa muito, não tem muito impacto, porque dentro da nossa cultura o meu é algo tão comum, aonde de alguma forma as pessoas elas são voltadas para si mesmo. Então isso não causa espanto, não traz nenhum impacto, mas para o mundo antigo, onde de alguma forma era mais valorizado a comunidade, o comunitário, o repartir, isso era algo valorizado. Era mais valorizado a questão do conjunto do que o individual. E de repente uma palavra dessa: o Senhor é o meu pastor, isso soa forte, isso traz impacto, fala a respeito de proximidade, fala a respeito de intimidade, traz consigo nessas palavras experiências de quem em outro tempo já foi pastor de ovelhas, mas que depois se tornou rei de Israel. Mas nesse período entre ser pastor e se tornar rei, Davi ele passou por ameaças, foi traído, foi perseguido, tentaram lhe tirar a vida, teve que se esconder em caverna. Teve oportunidade sim de se vingar, mas assim ele não o fez. Davi ele poderia ter se expressado e ter falado, como em outros salmos, de repente ter dito: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, o Senhor ele é o Senhor dos exércitos. Mas não, Davi ele diz: Yahvé é o meu pastor. Dessas outras formas, se ele tivesse dito, de repente, se ele tivesse falado: o Senhor é a minha bandeira, é a minha força, seria algo mais representativo em relação ao povo que ali estava. Era algo que representaria o povo, seria algo mais simbólico, que agregaria os demais. Mas não, Davi ele expressa: o eterno, o grande eu sou, Yahvé, Ele é o meu pastor. Isso não fala só a respeito de quem Deus é na sua relação para com o seu povo, mas isso fala a respeito das experiências que Davi teve com seu próprio Deus. E por isso que ele se expressa assim dessa forma, porque se tinha alguém que sabia qual era a função de um pastor, e o quanto isso era necessário na vida das ovelhas, do rebanho, porque ovelha
é um animal frágil, é um animal delicado, precisa de cuidados. Ela nem enxerga de longe, né? Então, se tem alguém que sabia, era Davi. E ao dizer, ele é o meu pastor, ele revela o grau de intimidade da sua relação que ele tinha com seu Deus. E aí o primeiro ponto, eu nem lembro se eu falei o título. Eu falei o título? O título é: O Senhor é o meu pastor. E aí eu entro no primeiro ponto. O primeiro ponto é contentamento. Esse é o primeiro ponto. Contentamento. Outro dia, eu e Jadson, a gente ficou conversando uma madrugada e a gente estava falando sobre algumas coisas. E no meio da conversa, que foi, eu acho que, essa palavrinha que fez com que acho que a conversa se viesse se estender, madrugada fora, foi quando ele falou assim: Rodrigo, a gente tem que aprender a ter contentamento. E aí, sabe, cara, quando o negócio vem assim e parece que entra, vai lá no fundo e aquilo dali fica te perturbando, aí tu fala: meu Deus, cara, pelo amor de Deus, porque ele foi falar isso uma hora dessa? Já era, acho que era umas 3, 4 horas da manhã, já era tarde, eu falei: meu Deus, não dormi nem direito, isso daí ficou martelando na minha cabeça. E ao me deparar com esse salmo, né, e aí eu olhei aqui e observei aqui nesse trecho, lá no versículo, deixa eu ver, no versículo 1, nada me faltará, nada me faltará. Isso daí destacou quando eu estava lendo, nada me faltará. Aí você dá aquela pesquisada para que você possa compreender melhor, e a forma mais correta, que se aproxima do original, ele tem um verbo na primeira pessoa do singular. Então ficaria mais ou menos assim: de nada eu teria falta, ou eu não terei falta de nada. Então essa forma é a forma que eu acredito que se aproxima mais do original. Porque quando nós falamos nada me faltará, dá uma impressão, né? E aí isso me remeteu a um outro texto, lá em Filipenses 4,13, né? Aquela passagem que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte: todas as coisas eu posso. E isso é um texto assim, tão chave, né? Às vezes a gente está passando por uma situação, aí tu fala: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente, vou colocar algo assim hipotético, às vezes, eu dando um exemplo, você pega, vai lá, tu quer trocar de carro, e aí tu fala: Senhor, eu preciso de um carro novo, né? Esse daqui já... Aí você vai lá numa loja, numa concessionária. Aí tu chega lá pensando que o valor é um, e chegar lá é outro. Aí tu fala: meu Pai amado. Aí você fica triste, né? Porque tu olha o carro, tu olha o seu, tu olha aquele, tu fala: falta muito para chegar. Aí tu fica triste, tu chora. Mas aí tu se apropria dessa palavra e fala o quê? Todas as coisas eu posso. Aí você sai de lá com o carnê, né? Da grossura da Bíblia, o carnê. Aí tu fala: não, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E assim você leva para a vida. E assim tu deixa o carnê até de herança para o teu filho, porque tu não aguenta pagar. E você começa a tomar posturas e decisões totalmente irresponsável, se apropriando de uma palavra totalmente fora de contexto. Porque quando Paulo ele fala isso, ele traz o quê? Todo um cenário. O barco afundou, o cara ficou preso, tomou chicotada, foi apedrejado. E aí quando ele olha para isso, ou seja, é uma perspectiva de quem olha para trás, para o passado, e olha: caramba, passei por tudo isso e o Senhor esteve comigo. E aí ele olha para frente e fala: todas as coisas eu posso no Senhor, porque Ele me fortalece. Olha, eu passei por isso, e o Senhor esteve comigo.
Só que a gente não. Quando a gente usa esse texto, a gente olha pro futuro, querendo conquistar as coisas que o Senhor pediu para que a gente não faça. E aí eu falei assim, voltando agora para o nosso texto, e quando ele traz essa ideia, o salmista, e fala, nada me faltará, dá esse mesmo sentido, como que se Deus desse para cada um de nós um cartão de crédito, e escrito ali no cartão de crédito, Deus é fiel. Aí tu chega e fala, Deus é fiel, eu vou abusar da fidelidade de Deus. E sai comprando, sai gastando, sai se endividando. Outro exemplo, como que se Deus fosse uma despensa, onde ali tem todas as coisas, nunca falta. Como se você tirasse algum mantimento e automaticamente já era reposto. Então, às vezes nós vamos nos comportar assim, dessa forma, como se Deus, Ele estivesse ao nosso serviço. Agora, quando eu olho, dentro de uma perspectiva e compreendendo que quem escreveu o Salmo era um pastor, quando eu olho com essa perspectiva de que o pastor, ele tinha a missão, a função de guiar a ovelha e se deparar com clima adversos, com uma geografia também, que às vezes chega lá, às vezes é montanha, às vezes é pedra, às vezes é caverna, e os perigos, as ameaças, os animais selvagens, e ele passar por tudo isso, e a ovelha ali caminhando, cansada, com as suas limitações, e de repente, mas quando essa ovelha, passando por todos esses perigos, quando ela chega em verdes pastagens, em água tranquila, há contentamento. Há um contentamento, porque ela consegue desfrutar daquilo que o pastor está lhe oferecendo e entender que o Senhor lhe basta, que todas as suas necessidades, melhor dizendo, as nossas necessidades são supridas nele, no Senhor. É suprida nele. É olhar ao nosso redor e ter contentamento com aquilo que o Senhor tem nos dado, porque é isso que nós precisamos. Porque quando nós não temos contentamento com aquilo que o Senhor nos dá, na verdade, nós vivemos uma insatisfação, porque nada está bom. Você não consegue desfrutar de nada, nem daquilo que o Senhor está te dando, e nem daquilo que um dia você poderá receber. Então não há um contentamento, não há prazer, há uma insatisfação. E a insatisfação, ela nos escraviza. Ela escraviza as nossas emoções. Porque nunca vai estar bom, seja no relacionamento, seja na amizade. Ela nos escraviza com as circunstâncias, como eu falei, se você tem um carro, não está bom esse carro, sempre está melhor o do outro, ou aquele que está na loja. A insatisfação faz com que você não se contenta com o teu celular, porque o celular bom é aquele do irmão, é aquele que aparece no comercial, com não sei quantas câmeras, não sei quantos gigas. Insatisfação, ela escraviza. E insatisfação é interessante porque ela não tem a ver com dinheiro. Porque às vezes nós vamos ver pessoas que têm condição financeira, mas ela vive insatisfeita, não há contentamento. E em contrapartida, nós vamos ver pessoas que às vezes não têm muita condição financeira, mas há nela um contentamento. Há um contentamento nela. Porque ela encontrou esse lugar, encontrou no Senhor pastagens verdes e água tranquila. E aí ela passa a ter contentamento,
Às vezes você passa, olha lá o irmãozinho, às vezes de bicicleta ou no ponto de ônibus, sorrindo. E às vezes a gente dentro de um carro murmurando. Isso foi um exemplo assim, bobo que eu dei. Porque também tem pessoas que não têm dinheiro e não têm contentamento, e pessoas que têm dinheiro que têm esse contentamento. É compreender que o nosso contentamento ele precisa estar em Deus, naquilo que o Senhor nos dá, naquilo que Ele nos proporciona, independente do que nós temos financeiramente, independente das nossas relações. É ter contentamento no Senhor. Eu não terei falta de nada. Eu não terei falta de nada. O Senhor nos restaura. É Ele que vem ao nosso encontro nos momentos mais difíceis. Quantas vezes vivenciamos situações complicadas, difíceis na nossa vida, que às vezes a gente olha e fala, cara, eu acho que vai dar tudo errado. E de repente vem o Senhor e Ele nos surpreende, Ele nos ergue, Ele toca na nossa vida e parece que vem forças, a gente olha e fala, cara, eu fui dormir de um jeito, mas acordei de outro. O Senhor, Ele nos surpreende. E é interessante porque naquele momento que Ele fala que Ele refrigera a minha alma, eu peguei e fui consultar ali no original com a ajuda do meu amigo Rafael. Tive que dar uma ligada, né? Eu falei, Rafael, estou com uma dúvida, me ajuda aqui. E ali no bate-pronto com ele, tirou minhas dúvidas e eu falei, é isso mesmo. A palavra alma no hebraico é nefesh, né? Talvez eu não esteja pronunciando corretamente, mas é isso. A palavra alma no hebraico é nefesh. E essa mesma palavra ela pode ser traduzida ora por alma ou por vida. Pode ser traduzido dessas duas formas, alma ou vida. Eu dei uma corridinha, fui lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, e ali é aquele trecho que fala que o Senhor, Ele soprou, né, fôlego de vida nas narinas do homem, né? Então ali, essa mesma palavra tem o significado de vida. E aí é interessante porque esse sentido duplo da palavra, nós vamos compreender ele melhor, vai ter um melhor entendimento quando nós conseguimos analisar dentro de um contexto. E aí você consegue compreender qual o significado dessa palavra. Mas é interessante, isso é tão maravilhoso porque Deus, sabendo da necessidade do homem, da necessidade do nosso ser físico, emocional, espiritual, é interessante porque essa palavra, né, que Ele traz refrigério para a nossa alma, e aí tu para e pensa, ovelha, alma, tal, então pode ser vida, né, refrigério, traz força. O Senhor, Ele vem ao nosso encontro, e Ele traz vida, Ele nos restaura, Ele nos fortalece, é Ele que vem de encontro a todas as necessidades da nossa vida, Ele nos restaura por completo, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. É aquele momento que você olha e fala assim, cara, eu estou mal. E aí eu fico imaginando Davi na sua trajetória, fugindo, se habitando em caverna, tantas coisas ele viveu. Eu falei assim, cara, quantas vezes ele não sentiu esse refrigério do Senhor, essa restauração em sua vida. E esse é o nosso Deus. Ele é o nosso pastor, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos guia em caminho de justiça, em caminhos corretos, é Ele que nos conduz em caminhos seguros, que nos livra dos perigos, das ameaças do dia a dia. Outro dia, eu falo isso porque outro dia eu estava com
a Andréia, com a minha esposa lá na clínica. E às vezes eu tento sair um pouco cedo do serviço, sempre para tentar buscá-la, por causa do horário, fim de tarde, evitar algumas coisas, né? Eu tento lá ser um segurança. Aí eu cheguei lá, dei um tempinho lá dentro, e aí eu sempre saio primeiro, eu pego a moto, atravesso a rua, fico ali mais ou menos em cima da calçada esperando. E aí ela entrou no carro, tal, tudo. Aí ela pediu para mim primeiro, tal, eu fui. E ela veio atrás, até chegar em casa. E aí chegando em casa ela falou assim: Rodrigo, você não percebeu? Eu falei: o quê? Tinha um cara te seguindo de moto o tempo todo. Tinham dois, era o cara e o garupa. Cara, te olhando, meio suspeito, assim, te seguia, ficava na sua cola, tal, tal. Até ela falou assim: eu achei, do jeito que você estava andando, até um pouco rápido, eu achei que você tinha percebido e estava meio que, né, tentando despistar o cara, tal, e eu não percebi. E ela falou assim, e aí quando eu cheguei em casa de moto, né, que eu parei em frente ao portão, tinha um motoboy do lado. E eu parei e eu comecei a puxar a conversa com ele, né, para saber o que ele queria ali. Tal, conversei com ele rápido e depois entrei. E aí ela falou: Rodrigo, inclusive eu achei que tu começou a conversar com um rapaz, para que de repente aqueles assaltantes achassem que era seu amigo e de alguma forma viesse inibir uma ação deles. E por que eu estou falando isso? Primeiro, porque eu não percebi. E eu estava ali, de repente, para tentar evitar alguma coisa desse tipo. E eu não percebi. E é exatamente isso que o salmista, ele tenta trazer essa ideia, que o Senhor, ele nos conduz a caminhos seguros. Ele nos conduz a caminhos certos, a caminhos de segurança. Ele nos livra do perigo, nos conduz em caminho de justiça. E às vezes nós não vamos perceber, nós não vamos enxergar esse cuidado de Deus. Mas Ele se faz presente em todo o tempo. Em todo o tempo Ele se faz presente. E aí eu vou para o terceiro ponto. O dia mau não é para sempre. O dia mau, ele não é para sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse é um momento que todos nós não queremos passar. Esse é o momento que nós não queremos passar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ninguém quer passar pelo vale da sombra da morte. Ninguém quer estar ali. Mas assim como isso é tão certo na vida de uma ovelha, quando ela é conduzida pelo seu pastor, quando o pastor está conduzindo ali o rebanho de ovelhas, né? E ela vai passar por perigos, né? Vai ter momentos que são difíceis. Então, na verdade, assim como isso é certo na vida da ovelha, isso também é certo na nossa vida, porque o original ele traz esse sentido, porque ele fala: não é ainda que eu passe, é certo que eu vou passar. Esse é o melhor sentido. É certo que eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Isso é uma certeza em nossas vidas. E o vale difícil e o vale da sombra da morte são situações difíceis. Às vezes vai ser o desemprego. Às vezes vai ser uma situação que o pai vai se encontrar desempregado, a mãe vai perder o emprego. Às vezes é o filho nas drogas. O vale da sombra da morte, às vezes vai ser esse cenário. O filho lá que está enfrentando essa questão das drogas. E aí é um vale da sombra da morte, tanto para com o filho e para a família toda. O vale da sombra da morte, às vezes vai ser um término de uma relação. Vai ser aquele momento que você rompe ou com uma amizade, ou com um namoro, e aí você vai se sentir como no vale da sombra da morte. Às vezes vai ser a perda de uma pessoa querida. Esse também é um vale da sombra da morte. Às vezes é uma enfermidade.
que também isso é um vale da sombra da morte. Está dentro de alguma dessas situações ou qualquer uma outra situação que traz dor e desespero, é um vale da sombra da morte. Talvez a expressão aqui mais importante desse versículo é a palavra andar. É a palavra andar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Por que a palavra andar? Porque o vale da sombra da morte não é um local que nós vamos ficar parados. Não é um local que foi feito para que você venha ficar prostrado. É um momento de passagem. É um momento que você atravessa. É um momento que você tem que andar. E quando eu falo isso, eu não quero ser insensível, de repente, com aqueles que ou estejam passando, ou já passaram, porque eu também sei o que é um vale da sombra da morte. Eu já passei por alguns. E a impressão que dá que em alguns momentos parece que nunca vai chegar o fim. Você anda, o tempo passa e parece que não passa. Mas tenha certeza que o choro, ele não dura para sempre. Ele não dura para sempre, o choro. Uma hora passa. Não há sombra, não há escuridão que também seja eterna, porque o sol da justiça, ele brilha. E ele lança fora, ele dissipa toda trevas, toda escuridão. E é interessante porque no vale da sombra da morte, o Senhor se faz presente. O Senhor está ali. E é Ele que muitas vezes vai pegar em nossa mão e vai nos conduzir para que a gente possa sair dele. É Ele que vai chegar em alguns momentos que você vai sentir que prostrado, Ele vai falar, Rodrigo, vamos, esse não é o seu lugar. Ele vai pegar na sua mão e vai te conduzir, Ele vai te mostrar a porta de saída do vale da sombra da morte. Esse não é o nosso lugar. Esse lugar é um lugar de passagem. Nós precisamos caminhar. Nós não devemos ficar no vale da sombra da morte, porque o Senhor, Ele nos socorre. É Ele que nos dá a mão. E quando nós conseguimos sair desse cenário do vale da sombra da morte, pode perceber, você sai dali resiliente, você sai dali ressignificando melhor os problemas da vida, você sai dali mais maduro, apto a resolver outras questões, apto até a lidar com outras dificuldades da vida, porque a sua perspectiva, a forma de você olhar e observar a vida muda. E aí eu vou para o quarto ponto. Os meus problemas testemunharão da minha vitória. Os meus problemas testemunharão da minha vitória. O Jadson está rindo porque ele esteve aqui de manhã. E eu confesso que quando eu estava lendo, eu falei assim, nossa, essa parte aqui, eu entendi o que o texto está dizendo, Senhor. Mas eu estou encontrando dificuldade de repente tirar uma lição prática para os nossos dias. E eu falei, o título eu já sei, os meus problemas testemunharão da minha vitória. Eu falei, Senhor, eu já lembrei de uma música, eu falei, Senhor, eu preciso fugir disso, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu falei assim, vou tentar ilustrar isso da melhor forma possível, espero que você entenda, né? Quando eu falo aqui que os meus problemas, ele testemunharão da minha vitória, quando eu olho para o texto, fica mais fácil de entender, porque a gente vê o cenário, a gente vê a história de Davi, um cara que era pastor, enfrentou um gigante,
né, sofreu ameaça de morte. O rei Saul atacou lança no cara, o cara teve que fugir, se escondeu em caverna. Ali com ele estiveram outras pessoas, tudo pessoas de má índole, tudo pessoas com uma reputação meio duvidosa. E tantas coisas ele viveu ameaça, morte, foi traído, perdeu um filho, cometeu adultério, tantas coisas. E de repente ele se encontra no palácio e se torna rei. E aí o cara, fiquei eu imaginando, o cara ali no trono, e de repente aquelas pessoas que em algum momento conspiraram contra ele, de repente estava contemplando, vendo esse momento dele. E aí fica fácil você olhar e ver que, né, o Senhor, Ele prepara uma mesa diante dos meus adversários. E aqui, tu vê que o cenário ele muda, porque aquele que era pastor, ele se torna um anfitrião, né? E aquela supostamente ovelha, ele está na mesa, ele está sentado ali. Então muda um pouco. Eu falei, meu Deus, quando eu olho para Davi fica fácil de enxergar. E aí é o seguinte, comentarista da King, ele diz o seguinte, ele diz que esse cenário é como que se você estivesse em apuro, correndo, e os inimigos estivessem correndo atrás de você. E quando você entra na casa desse amigo, desse anfitrião, você assenta à mesa. E aquelas pessoas, os inimigos, eles entram também. Só que eles entram e eles não te tocam. Eles não te tocam por causa de quem? Do anfitrião. Enquanto ele estiver ali, enquanto você está na presença dele, você está protegido. Agora trazendo aquilo para minha ilustração, que eu falei assim, eu preciso trazer isso de uma forma prática. E aí, de uma forma figurada, como eu pude enxergar isso? É como que se, de uma forma figurada, tá, gente? É como se você passasse pelos problemas da sua vida. É naquele momento que você passa no vale da sombra da morte. E você estivesse passando, você atravessa, você sai dele. E esse momento é como que se você olhasse para trás, enxergasse todas aquelas situações, não pessoas, situações, e aquelas situações fossem testemunha da sua vitória. Como se aquelas situações testemunhassem a tua vitória. Como que se você que de repente passou por uma enfermidade ou um câncer, né? Vou colocar um exemplo, e de repente o câncer olhasse para você e pudesse testemunhar da tua vitória no Senhor. É como se fosse uma nuvem de testemunha, né, de tudo aquilo que você passou, e essas coisas, não pessoas, pudessem contemplar você, e você puder dizer assim, eu venci no Senhor todas essas situações, porque o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele prepara uma mesa para mim, na presença dos meus adversários. E aí foi a melhor forma que eu pude trazer, espero que você tenha entendido, e dessa forma, agora não de uma forma figurada, mas de uma forma literal, que você também possa ser uma testemunha, que as pessoas aí fora, elas possam olhar para a sua vida e enxergar o Senhor, enxergar a transformação na sua vida, que as pessoas possam glorificar a Deus através da sua transformação de vida. Bondade e misericórdia, quinto e último ponto. Bondade e misericórdia. Faço das palavras do pastor Hernandes Dias Lopes as minhas palavras. Ele diz que a bondade e a misericórdia são duas irmãs que caminham juntos, né? E que, como também se fosse dois guarda-costas
que cuidam de nós, que cuida da nossa vida o tempo todo. Bondade de Deus é aquilo que Deus dá para você e você não merece. Misericórdia é aquilo que Deus não dá para você e você merece. Você e eu não merecemos a salvação, mas Deus nos dá, e isso é bondade. Você e eu merecemos o juízo, a condenação de Deus, e Ele suspende isso. Isso é misericórdia. O significado da palavra seguir, quando fala que a bondade e a misericórdia do Senhor, ela me segue, ela nos seguirão. Esse significado, a melhor compreensão que nós podemos dar, é quando é o mesmo ímpeto que o juiz ele tem, quando ele tem a certeza da condenação do ímpio. E ele vai de uma forma insistente atrás desse ímpio. Ou seja, a bondade e a misericórdia do Senhor, ela corre atrás de nós. A bondade e a misericórdia do Senhor, ela corre de forma insistente atrás de nós. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E esse é o único momento que a gente vai ver o salmista ele tomando uma iniciativa, né? Para aqueles que têm essa experiência com o Senhor, que consegue compreender que Deus, que Yahvé é o meu pastor. Para aqueles que têm essa concepção, que entende que por mais que o vale da sombra da morte, ele seja certo em nossas vidas, pedir para o pessoal do louvor, já pode ir vindo, por mais que ele compreende que por mais que o vale da sombra da morte seja certo em nossas vidas, ele entende que o Senhor está com ele, ele tem essa concepção, ele tem essa compreensão, melhor dizendo, ele sabe, para aquele que sabe que o Senhor, ele é o bom pastor, que ele nos guia a águas tranquilas, a pastos verdejantes, é Ele que refrigera, é Ele que restaura a nossa força todos os dias. Essa pessoa, ele quer estar na casa do Senhor. Melhor dizendo para nós, essa pessoa, ela quer estar na presença do Senhor. Ela quer desfrutar de tudo aquilo que o Senhor pode lhe oferecer. E é por isso que essas pessoas que compreendem isso, que o Senhor ele é o nosso pastor, elas se envolvem com tudo aquilo que está relacionado com o reino de Deus. Porque é uma forma de expressar o louvor, a gratidão, de estar na presença e desfrutando desse Deus que é ímpar. E aí eu termino aqui, e eu gostaria de pedir para que você possa ficar em pé, para que a gente possa orar. E eu queria trazer algumas reflexões. Primeiro, eu queria desafiar você que tem andado distante do pastor. Você que tem se enveredado por caminhos não tão seguros. Por algum motivo, você está distante da presença do Senhor e tem escolhido andar distante, mas você sabe que o seu lugar é aqui, é caminhar do lado do bom pastor. Eu escutei uma ilustração e eu achei ela perfeita. Eu acho que se enquadra para esse momento. Diz a história que certa vez um ônibus com um turista,
né? E ali tinha um guia, ele estava levando o ônibus. E de repente eles encontraram no caminho um pastor. Ali ele estava pastoreando as ovelhas. E aí um dos turistas, né, pegou e falou para o motorista: tem como parar para a gente tirar algumas fotos? Ele falou: não, tudo bem. Aí pararam o ônibus, começaram a tirar foto e tal. E aí um rapaz começa a observar e viu que o pastor de repente pegou uma das ovelhas no colo, aproximou assim para junto de si, pegou uma das suas patas e quebrou. E na mesma hora ele começou já a enfaixar. Mas isso chocou aquele rapaz, a tal ponto que aquele rapaz, ele chega ali no monitor, no guia, e fala assim para o rapaz: por que aquele pastor ele fez isso? Ele quebrou uma das patas da ovelha. Por quê? E naquele momento o guia, ele foi até o pastor para procurar saber o que estava acontecendo. E o pastor explicou assim: eu fiz isso porque o pastor, na sua relação com a ovelha, a ovelha e o pastor, existe essa questão da fidelidade. Nós não vamos ver o pastor sendo substituído. E você pode ver, e aí um pastor fala para aquele jovem: você pode ver que comigo tem um outro moço. Se um dia eu partir, ele vai tomar o meu lugar. Porque a ovelha, ela é fiel ao seu pastor, ela obedece a sua voz. No entanto, que não tem como você pegar uma ovelha adulta e transferir para um outro pastor. Ela vai retornar, ela vai se perder, ela não vai obedecer àquele pastor. Nós devemos fazer isso quando ela é filhote. Então uma ovelha como essa que eu quebrei a pata, só existe dois destinos para ela: ou ela vai se perder, ou eu posso mandar ela por um matadouro, que é uma das coisas que os meus amigos estão aconselhando constantemente. Só que eu não quero fazer isso com essa ovelha. E eu quebrei a pata dela para que ela pudesse ficar junto de mim, pudesse aprender a caminhar do meu lado. Mas nesse processo de recuperação, enquanto ainda ela não consegue caminhar, eu vou precisar todo o tempo carregar ela em meus ombros, para que ela possa se recuperar e aprender a caminhar junto com as outras. Eu não sei se de repente você se enquadra nessa história. Eu não sei se você se encontra distante, perdido, ou de repente passando por esse processo como que se o Senhor parece que quebrou uma das suas pernas para que você pudesse estar mais perto. Se for assim, amém, que você possa aprender a andar do lado do bom pastor. Essa é a primeira reflexão. Se você se encontra assim, um pouco desgarrado e distante, eu gostaria de estar orando por você. E aí onde você está, eu peço só para que você possa dar um sinal com a sua mão, para que nós possamos estar orando junto. Alguém se encontra distante? Amém. Mais alguém? Eu vou pedir para algumas pessoas que estão próximas, que possa chegar nessas pessoas que estão levantando a mão e orar por elas. Pode permanecer com a mão levantada. Alguém mais se encontra distante da presença do bom pastor? Alguém mais se encontra? Outro aqui, ó. Isso. Alguém mais se encontra? Amém. A outra reflexão que eu gostaria de trazer é para você que se encontra de repente passando por esse vale da sombra da morte, e parece que não tem fim esse vale, parece que ele nunca vai passar,
e você sente como que se as suas forças estivessem se esgotando. E se você se encontra assim, erga uma das suas mãos para que nós, como igreja, para que nós possamos estar orando e nos fortalecendo junto como corpo de Cristo. Você se encontra assim nesse momento, como que estivesse passando pelo vale da sombra da morte?